Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o primeiro podcast da IPB Barcelona. E hoje nós estamos aqui com o Júlio e com a Márcia. Eu vou deixar eles se apresentarem depois, mas antes eu queria falar com vocês o intuito desse podcast. Nós estamos no mês de setembro, né? E aí a gente quer conversar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha que está aí desde 2015, uma campanha brasileira que fala sobre a prevenção do suicídio e fala também sobre as doenças e os transtornos mentais. Então, como é um assunto muito sério, a gente trouxe aqui dois convidados super especiais e nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Primeiro eu vou pedir para a Márcia se apresentar. Sim, então eu sou Márcia, psicóloga, né? E é um prazer estar aqui representando a IPB para a gente falar sobre um assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. E agora o Julinho. E eu sou o Júlio, sou formado em Teologia, no Seminário Presbiteriano do Sul, e estou trabalhando aqui na Igreja Presbiteriana de Barcelona, auxiliando o pastor Marcelino. Isso aí. Vamos começar? Aqui é um bate-papo, nós temos algumas dúvidas que foram enviadas pelos nossos seguidores lá do Instagram. Então, se você que está assistindo esse podcast e ainda não segue a gente, vai lá no @IPBBarcelona. Lá a gente abriu uma caixinha e vocês enviaram as perguntas, as dúvidas sobre esse mês. E aí a gente agora vai estar tirando essas dúvidas com vocês, porque lá tinham dúvidas relacionadas à igreja, que é o Julinho que vai estar representando a igreja aqui pra gente, e dúvidas relacionadas mesmo ao suicídio, ao Setembro Amarelo, que nós estamos aqui com a Márcia, profissional capaz de responder pra gente, tá? Então, pra começar, vamos deixar claro algumas coisas, né? A primeira dúvida que a gente tem aqui é: o que é depressão? A depressão é simplesmente uma angústia alimentada e gigante, que se torna gigante, ou é um acúmulo de angústias? É uma doença que tem realmente uma característica muito específica? Explica pra gente um pouquinho o que é a depressão. Então, a depressão, ela é uma doença, né? Não é frescura, a gente precisa realmente quebrar esse estigma, né? Esse tabu. E é uma doença que ela faz parte de uma categoria de um transtorno de humor e ela é grave, né? E precisa de cuidados especiais de profissionais, né? Da psicologia, psiquiatria, neurologia, dentro dessa, que possa atender e ter esses cuidados com a pessoa que está passando por depressão. Você pode falar pra gente, assim, quais alguns sinais, né, da depressão? Como que a gente consegue perceber em alguém, né, um amigo nosso, um parente, algum sinal que realmente deva trazer pra gente algum tipo de preocupação, assim, sinais que ficam evidentes, esse problema, né? A causa da depressão não é algo definido, né? É algo assim que pesquisas em cima disso, porém acredita-se que a questão da hereditariedade, a questão de alterações dos níveis de transmissores, que são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, né? São as mudanças nas funções também neuroendócrinas e fatores psicossociais, que todos esses têm a ver e levam ao diagnóstico, por isso que precisa de um profissional especializado, porque inclusive multidisciplinar, não é só psicologia, para conseguir chegar a esse diagnóstico. E os sinais, existem vários sinais sim, mas eu quero ressaltar que às vezes tem pessoas que elas não demonstram sinais. Mascaram sinais. Por quê? Porque você falar que você está se sentindo deprimido, que você está em depressão, ainda é um tabu, né? Ainda traz assim uma vergonha para a pessoa. E por isso que a gente está aqui, para dizer que não é vergonha, porque a depressão é uma doença. Então, assim, tem pessoas que não vai dar sinal. Às vezes a pessoa vai estar naquela correria do dia a dia, assumindo as responsabilidades dela, e aí ela vai achar que é porque é cansaço, porque eu tô assim, é normal, e vai prorrogando. E o que acontece? Acontece que vai se tornando algo mais grave, que a pessoa não vai verificar de fato que existe ali o início de uma depressão. Os sinais a gente pode perceber que existem alguns sinais. Existe o DSM, que ele é um manual de diagnóstico, né, da questão das doenças, e lá existem os critérios para poder identificar uma doença, um distúrbio, um transtorno. E existe, por exemplo, um sinal da depressão, que é o humor deprimido. Né? Aquele humor deprimido, a pessoa sempre está com aquele humor deprimido, um desânimo acentuado, uma fadiga, a diminuição da concentração, a autoestima, né? São sinais que a gente pode perceber distúrbios do sono, do apetite, um sentimento de culpa, de falta de utilidade, todas essas coisas.
Mas tudo isso é muito importante que a gente não fique, porque às vezes a gente vê alguns sinais, a gente fala assim, não, então eu estou com depressão. Sim. Não é para isso, é para que você identifique sinais ou em você ou em alguém que está por perto e busque ajuda profissional. Porque você vai, como eu falei, é multifatorial. Né? Então são várias partes, biológico, psicológico, emocional. Então a gente precisa verificar o que está acontecendo com esse organismo e aí dar os passos corretos. Quem vai diagnosticar, no caso, é o profissional, né? O a pessoa que não é profissional não tem condições de... Porque às vezes a gente tem essa pressa de diagnosticar sem ter a competência para isso, né? Exatamente. E quais profissionais a gente pode buscar, né? Você é psicólogo, eu sei que é um dos profissionais que a gente pode estar buscando para fazer esse diagnóstico. Mas não é só a psicóloga, tem outros profissionais que podem diagnosticar também. Sim, então. Como psicóloga, uma das primeiras coisas que eu faço com um paciente que chega com esses sinais no meu consultório é de verificar como que está a saúde dele, como que estão os exames laboratoriais, porque como a gente sabe que a ausência de alguns hormônios, né, a falta, né, o desequilíbrio de alguns hormônios, os neurotransmissores, eles podem trazer esses sinais de desânimo, de falta de concentração, a gente precisa saber se está tudo em ordem. Né? Então, a primeira coisa, se não passou ainda por um clínico, vai ser indicado para que ele procure um clínico, para que ele faça os exames e aí depois a gente continue. Depois que já for feito aquela queixa principal, acompanhando aquele processo e todos esses exames, se necessário, a pessoa usar uma medicação, porque a medicação ela é importante, porém o psicólogo ele não passa a medicação. Ele só faz a psicoterapia. Então a gente precisa de um psiquiatra para que ele possa estar passando essa medicação. Por isso que existe essa relação, né, esse contato, tanto com o psicólogo e o psiquiatra, para que eles trabalhem em comum, em conjunto. Porque a ideia também não é que essa pessoa fique de forma contínua com a medicação, a não ser que seja um caso de necessidade, um transtorno grave, que realmente a pessoa precisa. Que é bem específico, né? Sim. Dentro das estatísticas, deve ser os menores, que precisa ficar mais tempo, quando, por exemplo, é uma depressão grave, aí, assim, até a pessoa, se ela realmente ela tiver essa melhora, né? Mas se ela não tiver essa melhora, ela vai precisar, durante um tempo, ficar com a medicação. Né? E os outros transtornos, porque o que acontece? Ele vai trazer equilíbrio, né? Naquilo que está fora, ali na questão hormonal, para poder conseguir equilibrar o humor, né? Da pessoa, estabilizar o humor. A gente tem um estabilizador de humor, que, por exemplo, quando a pessoa ela é bipolar, né? Tem um transtorno bipolar. Ela precisa desse estabilizador de humor. Claro. Então, assim, a medicação faz parte, mas tem que andar junto com a psicoterapia. Porque é mais fácil, né? Você toma medicação. Inclusive, eu quero até ressaltar isso, porque muitas pessoas tomam muito remédio para dormir, né? Buscam, às vezes, um profissional que nem é psiquiatra e nem é psicólogo, para poder passar uma medicação para poder ela conseguir ficar com um humor melhor. E não procura fazer a psicoterapia. De repente até um farmacêutico mesmo, né? Sim. E é mais fácil. É mais fácil, porque você toma a medicação, você dorme. Você toma aquele remédio para de manhã. Né? Entre aspas. E o que acontece? A psicoterapia ela vai precisar também de você. Né? Vai precisar da sua cooperação, porque vai mexer com você, com a sua percepção de mundo, com a forma que você reage às circunstâncias. Então vai trabalhar com você, vai exigir um pouquinho, né? E a gente quer as coisas mais fáceis, né? É interessante quando você fala assim que as pessoas costumam procurar a solução em outro profissional que não é o profissional direcionado para isso, porque quando a gente está com algum problema na perna, é muito difícil a gente ir em outro profissional que não seja o ortopedista. Com certeza. Mas quando a gente está com algum problema na nossa mente, na nossa cabeça, a gente quer fugir do nosso tratamento. É muito difícil mesmo você procurar o tratamento correto. Porque a pessoa, por ser um tabu, a pessoa fica com medo, né? De conversar com um profissional. Com vergonha. Porque o que acontece? A dor emocional, ela não está aparecendo para ninguém. É verdade. Só você que está sentindo. E é por isso que é fácil mascarar, né? Porque é mais fácil. Agora, quando você está com a dor física, você está com o braço quebrado, você está com uma dor de cabeça, você toma uma medicação. Agora, a dor emocional, ela não vai passar com medicação. Você pode até conseguir dormir, mas ela não vai passar, porque você precisa tratar. Então, assim, existe essa vergonha realmente de se expor. Sim. Uma outra pergunta que veio pra gente, eu achei super interessante, é se existem etapas até chegar ao suicídio, por exemplo, né? O Setembro Amarelo fala muito sobre a prevenção do suicídio, e a gente já sabe que
muitas coisas levam ao suicídio. Então, existem algumas etapas que podem chegar ao suicídio, assim, que a gente pode perceber, tá mais próximo do suicídio ou não, alguma coisa assim? Então, bem interessante mesmo essa pergunta, porque não existe etapa, gente, porque não existe padrões. Inclusive, eu até falei aqui, né, às vezes o que acontece, existem casos de pessoas que viviam uma vida comum, que nunca demonstraram uma tristeza, assim, é claro, uma tristeza profunda, estavam felizes nos seus relacionamentos e vieram se suicidar. Então, assim, a gente precisa quebrar essa questão de sinais. Existem sinais, e a gente vai falar aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho dos sinais. Porém, não ficar preso a sinais. Entendi. Né? Eu vou até depois, no final, que eu falar algo em relação a isso. Porque é claro que uma pessoa que já tem um transtorno mental, né, um transtorno de humor, que é a depressão, um transtorno de ansiedade, pânico, né, um toque, todas essas coisas assim, ela merece já uma atenção especial. Porque ela já está ali, né, com um transtorno, com algum indício. Ela pode também ter uma ideação suicida, que a ideação ela vai falar sobre pensar, planejar e tentar. Então, assim, alguém que já teve uma ideação suicida, ela precisa de uma atenção especial, é claro. Inclusive a questão da tentativa, quero ressaltar aqui que às vezes tem essa questão. A pessoa fala assim, mas fulano tentou se suicidar e não conseguiu. Isso não quer dizer que ele não vai tentar de novo. Então, assim, a gente precisa realmente quebrar esse tabu. E os sinais, existem sim alguns sinais que são muito parecidos até com algumas questões da depressão, né? Por exemplo, o isolamento, ele é algo que a gente precisa ter cuidado. Sim. E a gente está, inclusive, na questão da infância e adolescência, vivendo esse tempo. As crianças e adolescentes querem ficar muito nos seus quartos. É claro, a gente precisa respeitar a privacidade deles, é um outro momento, uma outra vida. Porém, a gente precisa trazer criança e adolescente para perto, né, para o convívio da família, então para fazer parte ali. Então, se você percebe que existe um isolamento muito grande do seu filho, né, de um amigo, então, assim, isso é um sinal que a gente precisa ficar atento, que não tem alguma coisa que não está muito bem ali e que eu preciso, né? Ou seja, às vezes é só um desenvolvimento de habilidade. Às vezes a criança prefere ficar na dela, é mais introspectiva, mas nós precisamos trabalhar essas outras habilidades. Algumas mudanças marcantes de hábito. Por exemplo, aquela pessoa sempre feliz, sempre animada para sair, chamada, ela estava lá, e de repente ela começa assim, não quero, não vou sair, não estou com vontade. É uma perda de interesse muito grande por uma atividade que ela tinha prazer. Então, assim, isso é um sinal para você ficar atento, ou em você, ou na pessoa que está ao seu lado, um descuido com a aparência. Né? Porque a pessoa não está nem aí para para se cuidar, para ter aquele autocuidado. Piora também, né? Uma piora assim, de desenvolvimento na escola, no trabalho. São coisas que a gente precisa ter como sinais, mas não é aquela coisa, aquela regra, que é isso aqui, é esse padrão, se tiver assim. São coisas que a gente precisa estar atento. Alterações no sono, alteração no apetite. Frases como, eu preferia não estar aqui, eu preferia morrer, não sei por que estou aqui. Né? Então, assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E são coisas fáceis de perceber, né? Sim. Não são coisas tão difíceis. Se a gente tem uma intimidade com uma pessoa, ou até com a gente mesmo, né? Mas a gente tem uma intimidade com a pessoa de amizade, de mãe, filho, marido, esposo, você consegue perceber essas coisas, né? É só ter um pouquinho de carinho mesmo, de querer notar o outro, que você consegue perceber esses sintomas. É verdade, Fernanda. Aí eu quero ressaltar em relação a isso, porque o que a gente aprende com isso, a questão de sinais e não sinais? Que nós precisamos nos tratar melhor. Sim. Porque o que acontece? Eu não tenho como olhar para você e falar que você não está dando sinal nenhum, que você não tem um transtorno, ou que você não está com ansiedade, não está com uma depressão, e para a Fernanda que está dando sinal e falar que tem. Né? Mas o que acontece? O que eu posso fazer? Ser melhor uns com os outros, tratar melhor, sem julgamento, entendendo que as pessoas são diferentes, né? Entendendo o tempo de cada um. Sim. Porque se nós nos tratarmos melhor, sem julgar, sem prejudicar, sempre fortalecendo aquilo que você está fazendo de bom. Como é bom, né? Alguém chegar para mim e falar assim, poxa, Fernanda, você está muito bem aqui nesse podcast, as suas respostas estão muito boas, Júlio. Então, assim, isso faz bem para o ser humano. Então, se a gente passar a ter atitudes assim, a gente não vai escolher, não, com esse aqui eu vou ter mais cuidado porque ele está mais fragilizado. Ele vai dizer que não preciso ter. Então, vamos ser melhores uns com os outros, né? Que a gente vai cuidar melhor da sociedade, melhor daqueles que estão perto da gente.
Agora vamos falar sobre um assunto que talvez o Júlio possa falar também, né? Tá. Um convertido está livre de passar por isso? Uma pessoa que crê em Jesus está livre de passar por isso? Então, já assim de cara, achei que ia demorar mais para chegar essa pergunta. Isso o quê? Depressão ou algum transtorno mental, que tem muito tabu também. Livre de passar por um suicídio, pensar em se matar. Na verdade, assim, o pecado, ele corrompeu toda a criação de Deus, né? Desde que o pecado entra no mundo ali com os nossos primeiros pais, como está registrado em Gênesis 3, ali é muito claro, e a Bíblia vai desenvolver isso, né? Paulo depois vai desenvolver isso lá em Romanos 8 também, para falar que a criação geme, aguardando a esperança dos filhos de Deus. Tudo no sentido de dizer que os males do mundo, não só os males morais, mas os males sociais, os males ambientais, eles têm a sua raiz no pecado, né? Então o pecado ele afeta não só a moral humana, ele afeta todas as coisas. Então a raiz dos problemas psicológicos está no pecado. E nós todos somos alvos desse problema. Então, em relação à depressão, transtornos mentais, o crente pode passar por isso, porque o crente é um ser humano que também vive em um mundo arruinado pelo pecado. Então, uma vez que nós estamos nessa condição, nós não estamos imunes a essa situação. Inclusive, quando se fala de depressão, a gente tem na Bíblia homens de Deus que evidenciaram sinais claros de depressão. E aí, em relação aos sinais, a Márcia pode falar muito melhor que eu. Mas um episódio que eu acho que é muito clássico em relação a isso é o episódio de Elias, na caverna, né? Isolamento. O isolamento, ele tinha uma expectativa muito grande, aí já é uma interpretação, mas ele logo depois daquele episódio do Monte Carmelo, onde ele tem uma vitória retumbante, o povo ali parece que agora vai adorar a Deus, parece que agora vai se arrepender do pecado, e aí, meio que ato contínuo, Jezabel procura ele para matá-lo, né? Então, assim, ele fica muito frustrado com isso, e essa frustração o leva a se isolar, o leva a ir para o deserto, caminhar vários dias no deserto. Depois ele chega no deserto e ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus para morrer. Ou seja, expressando claramente a sua vontade de morrer, que E a Márcia falou também, né? Justamente. É uma coisa que a pessoa que está depressiva, ela fala coisas assim, né? Justamente. Então ele tinha uma visão meio distorcida da realidade. Ele fala, não, eu sou o único que sobrou, quando na verdade Deus fala, você não é o único. Tem 7 mil que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Enfim, 7 mil pessoas que também mantiveram a sua fidelidade. Enfim, você percebe que a gente está falando aqui de Elias. Sim. É um dos maiores profetas que já existiu. Um homem, você vai Muito falar que Elias não era importante, crente, gente? Não tem como. Não. Elias era muito crente, né? Muito mais que nós, inclusive. E passou por um processo de depressão, gente. Então, a depressão não é uma questão de... a gente não tem que ter uma visão simplista sobre depressão, transtornos mentais e suicídio, porque não se trata de uma questão de falta de Deus. Não é tão simples assim. É lógico que a questão do pecado, a questão de você não compreender o sentido da vida apresentado pelo Evangelho, eu creio, e aí já é uma visão mais, que pode ser uma das causas. Isso pode estar envolvido de alguma forma em alguns casos, mas de maneira nenhuma a gente pode generalizar para dizer, olha, toda pessoa que passa por depressão está precisando de Jesus. Não é assim que funciona. Em relação aos transtornos mentais é a mesma coisa. E quanto ao suicídio, a gente precisa de um tempo maior. Não sei se a Márcia quer fazer algum comentário já em relação a essa parte assim, de depressão e coisas do tipo. Porque para o suicídio, por exemplo... Posso falar? Posso continuar? Quer deixar mais um pouquinho? Eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Tá bom. Mas uma coisa interessante da história de Elias, e que vai de encontro àquilo que a Márcia falou sobre como a gente tem que tratar o outro, independente do problema que ele tenha, né? Porque a gente não sabe. Sim. Deus tratou de Elias de uma forma muito cuidadosa. Claro. Né? Deus, quando vai de encontro a Elias e percebe que Elias estava passando por um problema, Sim. Deus não chega lá questionando. Sim. E era Deus, Sim. né? Não é um ser humano cheio de falhas. Sim. Era Deus. Deus podia questionar Elias, né? Porque mais do que Elias, Deus conhecia toda a situação, toda a história de Elias. Mas Deus vai lá e cuida de Elias. Justo.
dar a ele o que ele precisava no momento, que era descanso e comida. É verdade. Então, ele cuida, né? Ele trata Elias com muito carinho, com muito cuidado. E até no momento de falar com Elias, ele não fala, né? Lá fala que ele não veio através do fogo, não veio através da tempestade, ele veio através de um vento, de um sussurro. E assim, tem outro detalhe também, né? Quando Deus vai falar com Elias sobre a situação dele, ele não começa com afirmações, ele começa com perguntas que permitiam que Elias desabafasse. A primeira coisa que Deus fala com Elias é: o que você está fazendo aqui? Deus sabia o que ele estava fazendo ali. Deus é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas. Mas ele queria que Elias colocasse para fora. E Elias, ele falou a mesma coisa, acho que umas 2 ou 3 vezes ali no texto. Quer dizer, aquela questão da pessoa ficar repetindo a mesma história. E Deus teve toda a paciência. E no final, quando ele já tinha comido, já tinha descansado, já tinha desabafado, aí sim, Deus, de maneira muito amorosa, vai falar: olha, Elias, a situação não é assim do jeito que você está pensando. Existe um ministério na sua frente ainda para você cumprir, tem gente para você ungir. Então, assim, redireciona depois de todo um cuidado, com muita graça, com muito amor, com muito carinho, e é Deus nos ensinando, de fato. E muito maravilhoso, porque a gente acaba de quebrar um tabu, para quem não sabe, que Deus, ele nos entende. Né? Nos ama e nos entende, porque ele sabe do que nós somos feitos. Somos feitos de pó, né, e de emoções, e muitas vezes não vamos estar bem. Mas ele vai ser a pessoa que mais vai nos entender, para como fez com o profeta, fazer conosco, de nos ouvir. E é interessante essa questão que você falou toda aí, porque eu trabalho com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, e uma das grandes questões dessa abordagem é a percepção de mundo. Né? Porque o que acontece, a grande questão não são as circunstâncias que estão ao seu redor, né? É até uma premissa dessa terapia, mas sim a forma que você interpreta as circunstâncias, a forma que você interpreta a situação. E a forma de tratamento da terapia cognitiva comportamental é exatamente conseguir entender esse sujeito com toda a sua subjetividade, conseguir entender como que ele interpreta, qual a visão de mundo que ele tem, a visão dele mesmo, a visão dos outros, a visão de futuro, né? E conseguir entender quais são os erros cognitivos daquela visão, do que ele está percebendo, e aí junto com essa pessoa conseguir que ela construa, então, uma forma mais funcional, né? Uma forma de ver as coisas com outro olhar, né? Trocar a lente, né? Com outra perspectiva, e enxergar de fato, como a gente viu aqui na questão da história do profeta, que Deus fez isso. Deus foi terapeuta dele, né? Com certeza. Deus foi terapeuta dele. E ele fez com que ele conseguisse, ele ouviu, né? Ele trouxe para ele ali o que era o erro cognitivo dele, e depois ele foi e redirecionou e falou assim: vamos pensar assim, né? Vamos pensar assim para ver se, como ele é Deus, então não foi para ver se, né? O que é dessa forma, e ele trouxe um novo direcionamento. Era o tratamento que Elias precisava naquela hora, de fato, passar por essa experiência. Perfeito. Muito bom. Agora tem uma pergunta aqui interessante, falando, porque quando a gente fala sobre depressão, a gente sempre fala de tentar identificar no outro. E como às vezes a gente precisa tentar identificar na gente, né, mesmo. Então, uma pessoa que está passando por um momento assim de depressão, ela consegue perceber nela mesmo que ela está depressiva? Ela consegue saber que ela está depressiva, ou ela precisa mesmo do olhar do outro? Então, né, as pessoas em si, elas têm os sintomas, elas se sentem mal psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, mas pode acontecer exatamente uma coisa que eu já até comentei aqui, né, que o dia a dia, toda aquela correria, a vergonha, né, possa mascarar esse sentimento, essas emoções, essa doença que está ali emocional, né, essa doença mental que às vezes está acontecendo, e pode acontecer a negação, porque essa é uma característica muito grande do ser humano, de negar que aquilo está acontecendo. E quando eu nego o que está acontecendo, eu deixo de acolher, que é o que eu estava falando aqui. Sim. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer com uma emoção é acolher ela. Acolher não quer dizer que você vai se acomodar no medo, se acomodar na ansiedade, mas vai dizer que você está se autoconhecendo ali, que você está entendendo que você está com medo, que você está com ansiedade. Então, assim, a resposta é que a pessoa pode sim identificar quando ela se conhece muito bem, e ela assim, já é uma pessoa que
que quebra mais barreiras, não, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um amigo para conversar, eu vou falar com o meu cônjuge, eu quero falar como estou me sentindo, ou aquela pessoa mais quieta que ela prefere assim, não é nem involuntário, é inconsciente, né? Ela mascara aquilo ali. Então a gente pode entender como sim, como não, né? Uma outra pergunta que eu achei interessante também, que eles colocaram aqui pra gente, é se existe alguma tendência, ou assim, biologicamente, genética, alguma pessoa pode ser tem mais tendência a ter depressão do que outra, tem alguma coisa relacionada a isso também? Ou qualquer pessoa tem chances iguais de desenvolver a depressão? Então, como eu falei aqui, as causas, elas são diversas, né? É um complexo, não é assim, não existe, como não existe etapas, não existe definições. Então, assim, é uma causa multifatorial, psicológico, emocional, biológico, genético, né, social, ambiental. Então, assim, são várias causas. Então, é claro que o ambiente em si, ele tem um poder muito grande de assim, fazer com que o comportamento das pessoas seja modelado. Então, assim, da mesma forma que eu mudo o ambiente também me muda. E eu posso ser ambiente de mudança para você quanto você para mim. Então, assim, o ambiente ele vai ser um fator, assim como a genética, se existe questão de transtornos mentais na família. Existe sim, não é tendência, né? A gente não é nem dizer isso, mas que é um fator para se estudar. Tanto é que quando você inicia uma psicoterapia, existe uma anamnese muito bem realizada que ela vai a fundo para poder saber de fato como que é a sua família, se existe transtornos mentais, se existe depressão, se já houve caso de suicídio, porque são todos sinais que a gente vai juntando, é um quebra-cabeça que a gente vai juntando para entender a história daquela pessoa. E que é muito particular, né? Que é porque muito cada particular, pessoa tem uma história, cada pessoa tem sua família. É muito particular, é totalmente subjetiva. Se você tiver um transtorno de ansiedade, você tem um transtorno de ansiedade, a forma de tratar é totalmente diferente, porque vocês são dois sujeitos diferentes, né? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Então, elas precisam ser tratadas, assim, até mesmo na questão dos transtornos, das questões que elas estão enfrentando, porque a forma que eu enxergo a vida é diferente que você enxerga. E eu preciso entender isso. Verdade. É muito mais profundo, né? Daquilo que a gente acha. Tem que estudar o plano de fundo da pessoa mesmo, né? A família, onde ela vive, como que é o convívio dela. Tudo. Por isso que não é algo simples, como não é simplista, né? Então a gente precisa entender isso. Não é uma pesquisa no Google que vai te fazer de forma alguma condições de tratar uma pessoa nesse sentido. É verdade. Sabendo que uma pessoa sofre de depressão, já tá ali, ou pelo menos tem alguma coisa que ela suspeita, alguma coisa assim, que ela tá a ponto de pedir ajuda. Seria uma pessoa que é cristã, por exemplo, ela tem que pedir ajuda do pastor e do profissional, ou você acha que não precisa, só do profissional? Essa relação, assim, de igreja e tratamento psicológico mesmo, como que eles têm que andar junto, assim? Totalmente, porque a igreja, o pastor é rede de apoio. Então, assim, a espiritualidade em si, né, eu sou cristã, creio em Deus, mas a gente respeita as diferenças, a posição de cada um. Então, assim, aquela pessoa que você tem como referência sua, como sua rede de apoio, ela é seu suporte. Assim como vai ser a sua família, né, assim vai ser o seu pastor, vai ser a sua igreja. Então, vai ser muito fundamental e muito comum até essa pessoa que está em sofrimento psíquico, e assim, louvável, a gente vai ficar até feliz com isso, se essa pessoa procurar, né? Procurar o seu pastor, a sua igreja, que vai dar o suporte que está dentro da característica ali, que é o suporte espiritual, da espiritualidade. E com certeza, se essa igreja, se esse pastor é alguém que realmente quer cuidar das suas ovelhas, está ali, né, atento, ele vai direcionar essa pessoa, perguntar se ela já procurou ajuda profissional, porque é lá que você vai encontrar esse apoio, esse suporte psicológico, emocional, já procurou a questão do médico para ver a questão biológica. Então, assim, inclusive é até importante os pastores, né, estarem atentos a isso, porque quando uma ovelha, né,
procura o seu pastor para poder falar sobre um sofrimento psíquico, além do suporte espiritual que ele vai dar, ele deve também orientar para que essa pessoa busque ajuda profissional na área da saúde. Júlio, você como um líder espiritual de muitas pessoas, né? Como que você entende que tem que ser a postura da igreja mesmo quando alguém pede socorro, né? Pede ajuda, porque às vezes é mais fácil, falando, né, sem ser profissional da área, sem ser líder espiritual, né? Eu acredito que seja mais fácil para uma pessoa, às vezes, uma pessoa cristã, procurar o pastor de primeiro, sabe? O primeiro contato ser com o pastor. Porque é uma pessoa que te acompanha, às vezes é uma pessoa que te conhece há muitos anos, que conhece já a sua família, os seus problemas. Então, quando você precisa de ajuda, é normal esse primeiro contato ser com o seu líder espiritual, né? Sim. Então, qual é a postura que a igreja tem que ter? Qual é a postura que o pastor, né, que geralmente é a pessoa que está sendo procurada, tem que ter? Como que ele tem que agir nessa situação? Eu acho que ele tem que apurar a situação, ele tem que conversar, ele tem que ouvir muito a pessoa, tem que realmente praticar a escuta de uma forma muito sábia e muito empática também. Tratar dentro do seu escopo, né, como a Márcia falou ali, porque são aproximações complementares, na verdade, né? Existe a aproximação espiritual que é necessária, que vai tocar na essência das coisas, que vai tocar na base das coisas. São ferramentas diferentes que são usadas, né? O pastor vai utilizar as escrituras, vai aconselhar a partir das escrituras, numa leitura realmente mais espiritual e tudo mais. Mas depois de se praticar a escuta, depois de você tentar ler essa situação de uma perspectiva bíblica, se você identifica que de fato há problemas ali profundos que precisam de uma intervenção médica, eu acho que a gente não tem que pensar duas vezes em encaminhar para um psicólogo de confiança, para um psiquiatra de confiança, que você conheça, que você realmente saiba que é uma pessoa que vai tratar dentro de uma perspectiva saudável, sabe? E então acho que assim, precisa haver esses dois acompanhamentos mesmo. O pastor ele precisa estar pronto para ter esse primeiro contato, se a pessoa se sente mais à vontade com esse primeiro contato, mas ele não pode se furtar ao fato de que a intervenção médica muitas vezes é necessária e a pessoa precisa ser encaminhada. Agora que você está falando aí, eu vou aproveitar e vou voltar ao assunto do suicídio. Vamos falar sobre... Porque algumas perguntas vieram também, e é uma dúvida mesmo das pessoas que são cristãs, de como que se lida, né? Uma pessoa cristã que a gente tinha certeza que a pessoa era de Deus, a pessoa que... E aí vai e comete o suicídio. Muita gente, né? E é realmente... normal a gente ouvir, normal não, talvez não seja a palavra, comum a gente ouvir, que se matou, perdeu a salvação. Não tem salvação mais, foi pro inferno, e já decreta aquilo para a vida daquela pessoa. Mas, apesar disso não ser nossa função, é comum a gente ouvir isso, né? Comum. Então, como que a gente cuida agora da família, né? Que perdeu o ente querido, é possível mesmo, e aí você vai abranger várias coisas, assim, é possível mesmo um cristão, que é cristão, crê em Deus, cometer suicídio, ele perde ou não a salvação? Interessante. Essa é uma pergunta, assim, muito boa, muito pertinente, mas muito complicada e muito delicada. Então, vamos por partes. Vamos por partes, que essa pergunta é complicada mesmo. Não tem como a gente resolver isso de forma simples, tá? Isso é muito, muito importante a gente frisar aqui. Claro, então, vamos por partes. Vamos com calma, dentro daquilo que a Bíblia traz de revelação para nós, aquilo que Deus revelou para a gente. Primeira coisa que precisa ficar muito claro para a gente é que o suicídio é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Por ser esse pecado gravíssimo, por que é um pecado gravíssimo, né? Ele é a violação do 6º mandamento, do não matarás, que é um mandamento que fala muito, que está muito envolvida no pano de fundo desse mandamento, a questão da santidade da vida, que o ser humano, ele é um ser criado à imagem de Deus. Inclusive lá em Gênesis 9, quando Deus está falando com Noé e fazendo uma aliança ali com Noé, ele fala sobre essa questão da proibição do assassinato, né? E o não matarás está muito ligado com essa ideia de assassinar alguém, do homicídio, de você atentar contra a vida de outra pessoa. E a justificativa que Deus usa ali, se não me engano, em Gênesis 9:6,
é que não deve se matar o outro, assassinar o outro, porque essa pessoa é um ser humano criado à imagem de Deus. Então, em última análise, atentar contra a vida do outro é um atentado contra o próprio Deus. É algo muito ofensivo a Deus. Então, quando se fala de suicídio, nós estamos falando simplesmente de um outro método de assassinato, digamos assim, se a gente pode colocar nesses termos, né? A pessoa, em vez de se atentar contra a vida do outro, ela está atentando contra a sua própria vida. Então, assim, isso realmente é muito, muito ofensivo para Deus, e também tem o ponto de que, consciente ou inconscientemente, essa pessoa, quando ela toma essa decisão, e aqui nós vamos com muita calma, né? Porque o ponto de que o que leva uma pessoa a se suicidar vai muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Que a Marcia já falou aqui, né? Mas em linhas gerais, só para a gente ter uma sequência de raciocínio. A pessoa, consciente ou inconscientemente, ela meio que está expressando que perdeu a esperança e a confiança na soberania, na bondade e no amor de Deus. É como se ela tivesse perdido a esperança de que, se Deus de fato... Parece que talvez Deus não se importa mais com a situação dela, ou talvez que Deus não é mais poderoso o bastante para tirar ela daquela situação. Isso consciente ou inconscientemente. Porque quando você toma uma atitude dessa, implicitamente é isso que você está evidenciando na sua vida. Então, assim, realmente é um pecado gravíssimo, não é solução para nada, não é uma opção de morte na Bíblia. A Bíblia, em momento nenhum, incentiva esse tipo de prática, e pelo contrário, ela condena esse tipo de prática. Então é muito importante que fique claro que a Bíblia não coloca o suicídio como uma opção, como uma solução, mas coloca como uma atitude insensata, pecaminosa, que de fato Deus não se agrada. Esse é o primeiro ponto, precisa ficar muito claro. Mas... Quando a gente coloca o ponto da salvação no meio, a gente precisa trabalhar o aspecto de que não dá para a gente cravar que uma pessoa que comete suicídio vai direto para o inferno. Isso é mais algo que vem de uma tradição católica, que não tem respaldo bíblico, do que de fato das Escrituras. Por quê? Primeiro porque o suicídio não está na lista dos pecados imperdoáveis, que é uma lista de um pecado só, na verdade. Só tem um na lista, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que a Bíblia diz a respeito do pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Em nenhum momento a Bíblia coloca o suicídio nesses termos. O que nos leva a entender e a concluir que o suicídio ele é um pecado, como eu disse aqui, frisei aqui, ele é gravíssimo, mas ele não é um pecado imperdoável. A gente precisa entender também que, quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender a salvação, e a Bíblia é muito clara em relação a isso, que a salvação é uma obra baseada na graça de Deus e não na nossa capacidade de nos mantermos totalmente livres do pecado. Por exemplo, se você que está me ouvindo aí, é só um exercício de reflexão, tá, gente? Só um exercício de imaginação. Se você morresse agora, vamos supor, desse um mal súbito em você desse um ataque cardíaco agora em você pode me afirmar, assim, com plena convicção, que você está totalmente livre do pecado? A gente aqui, a resposta natural para essa pergunta é não. Nós não estamos totalmente livres. Se eu tiver um infarto aqui agora e morrer, eu não estou totalmente livre do pecado. E aí? Como é que fica a minha situação? Então, assim, se eu não posso garantir isso para mim, porque como é que eu vou deliberar sobre a vida de outra pessoa, decretar na vida de outra pessoa, que se ela comete um pecado e morre, ela vai direto para o inferno? Isso não é uma ideia bíblica, até porque o sacrifício de Jesus, ele é eficaz para cobrir todos os pecados daqueles que creem nele. E o suicídio está envolvido nisso, né, em relação a essa questão. Então, a gente precisa entender de maneira muito clara, né, a questão também da garantia da salvação, né? O que é que garante a nossa salvação? Mais uma vez, o que garante a nossa salvação é Deus nos sustentando e nos preservando com a sua graça. Jesus disse isso lá em João capítulo 10, 27 ao 30, que nenhum daqueles que o Pai deu a ele deixaria se perder. Ele fala muito claramente: nenhuma das minhas ovelhas vai perecer. Esse é só um dos muitos textos, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de realizá-la. Não existem obras inacabadas no reino de Deus, no sentido de que Deus não deixa ninguém para trás. Se uma vez que Deus aplica a salvação no coração de alguém, no sentido da justificação, né, ele vai completar essa obra, ele vai salvar essa pessoa. Então, isso é o que a gente chama na teologia reformada da segurança espiritual que nós temos em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo.
O que não significa dizer carta branca para pecar, uma vida despreocupada no pecado. O que significa dizer que agora nós iremos lutar contra o pecado com a confiança de que Cristo morreu por nós para pagar por todos os nossos pecados. Colossenses 2 vai falar sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa e traz o suicídio para essa reflexão bíblica da salvação, a gente percebe que não dá para cravar de maneira alguma que uma pessoa que comete suicídio, ela vai direto para o inferno. Isso não é uma afirmação bíblica em momento algum. Agora, não dá para cravar, mas também não dá para arriscar, né, gente? Assim, não dá para você também... porque o destino dessas pessoas está nas mãos de Deus, né? O destino dessas pessoas está nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente fica repetindo coisas que a gente ouve por aí, mas que não tem nenhum respaldo bíblico, né? Tem uma pergunta interessante aqui, porque principalmente nesse mês do Setembro Amarelo, a gente vê muita gente se mobilizando mesmo para falar sobre esse assunto, para se disponibilizar a ajudar as pessoas, disponibilizar o ouvido, né? Para quem quiser conversar. Isso é realmente aconselhável? Então, ouvir é uma coisa, né? Agora você fazer assim um grupo para ouvir aquela pessoa que está depressiva, isso não é aconselhável. Por quê? A gente estava conversando aqui, né, sobre a intenção. A intenção ela é boa, igual a intenção de muitos profissionais, que eu também vou até falar sobre isso um pouquinho aqui. Só que a pessoa não está preparada ali para lidar com aquilo. E pode ser que alguma coisa que ela fale ali na melhor das intenções pode não contribuir. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui sobre canais seguros que vão trazer esse conforto. Isso não quer dizer de algumas ações que você pode fazer, mas a gente vai falar isso também. Em relação a profissionais, o que acontece? Eu falava aqui no início do nosso podcast sobre a questão, no mês de setembro, da valorização da vida. A gente falar mais sobre a valorização da vida do que sobre o suicídio. Por quê? E quando eu falo da valorização da vida, eu estou falando que vale a pena viver. Então, eu vou falar de tudo que vale a pena viver. Ao invés de eu trazer estatística que funciona dessa forma, ou o que significa o suicídio, isso ou outra coisa desse ponto. Então, assim, eu acredito nessa área da psicologia positiva, que ela reforça aquilo, o que eu posso reforçar na sua vida, que vai contribuir para você entender que a sua vida é muito importante. Assim, só trazendo um pouco a história bíblica aqui, pastor tem essas coisas, né, para puxar para a história bíblica. Mas eu pensei, quando você estava falando, Márcio, pensei na história de Jó e os amigos de Jó. Era um grupo muito bem intencionado, mas que falou coisas muito fora de hora, não estava preparado para aquela situação. E Jó, em algum momento lá do diálogo, né, tão intenso que ele tem com seus amigos ali, ele fala: vocês foram consoladores lastimáveis. Nossa. Quer dizer, em vez de eles ajudarem, eles estavam aumentando o sofrimento de Jó. E no final, quando Deus aparece na história, ele repreende os amigos de Jó. Como tipo, vocês agiram errado, né? Não foram tão fiéis como meu servo Jó, né? Então, assim, você percebe que ali tinha um grupo muito bem intencionado, amigos que realmente estavam interessados em ajudar, mas que acabaram atrapalhando por uma palavra fora de hora, enfim, foram realmente lastimáveis naquele momento. E aí a gente pode pontuar algo em cima disso, que é muito fácil a gente resolver o problema do outro. Né? Porque a gente olha para a pessoa, vê ela se sentindo de uma forma, agindo de uma forma, assim, não, poxa, é só fazer isso. E não é só fazer isso. Porque, de repente, você faria isso, mas a pessoa não consegue fazer. E até a questão do olhar empático. Porque a gente fala muito sobre a questão da empatia, mas a empatia ela vai muito além. Porque a empatia não é só você se colocar no lugar do outro, mas é você se colocar naquele lugar de como o outro iria se sentir, como o outro iria agir, né, como o outro iria se pensar. Então, assim, isso, na verdade, é impossível. Porém, a gente pode fazer um esforço, porque o que acontece? A forma como você reage a uma situação é diferente da forma que o Júlio reage à mesma situação. Então, se eu me coloco no lugar dele, eu não tô sendo empático do jeito que ele precisa. Então, eu preciso entender, me esforçar para entender como que você se sentiria nessa situação. Que é aquela coisa assim, não, comigo funcionou tal coisa, vai funcionar com você. Exatamente, não é assim, não funciona assim. É verdade. Então, assim, como que a gente pode, não profissionais, né? Porque nós temos amigos que passam por esses problemas, nós temos parentes que passam por esses problemas. A gente vendo isso, o que a gente pode fazer
para ajudar essa pessoa? Primeira coisa, eu deveria falar bem alto aqui. Ouvir sem julgar. Ouvir sem julgamento. Outra, falar pouquíssimo. Falar pouquíssimo e ouvir muitíssimo. Eu até coloquei isso na minha cola. Excelente. Né? Falar pouquíssimo e ouvir muitíssimo. Depois do seu ouvido, da sua escuta realmente empática, ativa, auxiliar essa pessoa que ela procure um profissional. Procure um profissional. Não sei se não sei se estou ansioso, depressivo, se estou tendo pensamento suicida. Procure um profissional. Procure um profissional, procure essa ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um clínico. E se você não tem acesso ao psicólogo, procure um clínico para fazer uns exames, ver como é que tá e vai procurando uma forma de um psicólogo. Agora, o mês de setembro, que a gente dá ressalta o Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre o Centro de Valorização à Vida, que é o canal correto da ajuda. Por quê? Lá não atende só os psicólogos, atende outras pessoas que são voluntários. Na verdade, todos são voluntários. Porém, são pessoas que são preparadas para ouvir. Porque uma das premissas do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é realmente a escuta. Porque normalmente o que a pessoa precisa naquele momento é ser escutada, né? Da sua dor, daquilo que ela está ali passando. Então, assim, 188, o CVV, né? Você disca a qualquer hora da noite, madrugada, que vai ter uma pessoa que vai te atender e ela vai estar ali para te ouvir, para te orientar. Não é uma psicoterapia, não é um tratamento, porém é um socorro imediato que você vai ter ali, se você não tiver acesso ali. Você vai ter esse contato, que você vai poder falar um pouco da sua dor, um pouco o que você está sentindo, e vai ter algumas orientações. Mas o que você mais vai ter vai ser uma escuta. Então, assim, 188. Existe também, se você entrar, buscar assim, no site do CVV, existem outras orientações que você pode também entrar. Você também pode falar por e-mail, de repente a pessoa tem dificuldade de falar, mas pode procurar lá, o e-mail do CVV é www.cvv.org, de novo, www.cvv.org.br. Esse é o site do CVV. Então você pode encontrar lá o chat, o e-mail, a pessoa que tem dificuldade de falar. E também tem vídeos lá informativos, orientando sobre a importância da prevenção. Então, ligue 188 aí 24 horas. Lembrando que essas informações vão estar aí na descrição dos vídeos, de tudo, para vocês terem acesso, né? Sim. E uma dúvida que me veio, o CVV, né, ele funciona só no Setembro Amarelo, só no mês de setembro? Você sabe me dizer se ele funciona durante todo o ano? Funciona durante todo o ano. Todo ano. Porque, na verdade, gente, apesar do Setembro Amarelo, né, a gente dá essa ênfase à questão da prevenção ao suicídio, à valorização da vida, a gente o ano todo precisa ter esse cuidado. Sim, né? sim. É só uma ênfase, como a gente faz nos outros meses também em relação a outras coisas. Uma coisa também que eu gostaria muito de ressaltar sobre como você lidar com o seu amigo, o seu parente que está passando por isso, é não estigmatizar essa pessoa. Mesmo que você não fale, mas com o seu olhar. Porque o nosso corpo fala. Então, às vezes, você não fala nada, mas o seu olhar, a sua expressão, ela tá passando ali, que você tá ali condenando aquela pessoa, porque ela tá passando por aquilo ali. E, às vezes, é uma pessoa que não tem problema financeiro, não tem problema na família. E aí, começa os julgamentos. Por que essa pessoa tá passando por isso? Ela tem tudo que ela precisa. Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. Então, precisa ter esse cuidado, essa prática aí e promover práticas de cuidado, né? Promover práticas de cuidado aí, que é a prevenção. Eu acho que até uma pergunta eu posso responder aqui. Pode! Que estava no nosso script aqui, falou sobre a questão da prevenção, né? O que nós podemos fazer para a prevenção, por exemplo, da depressão, né? Que foi colocada aqui. Então, a prevenção é cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, assim, cuidar da mente, como você cuida da sua mente, né? Você fazendo atividade física, o corpo, alimentação saudável, beber muita água, porque até a questão da água tem a ver com a liberação
de hormônios, né? A liberação também daquilo que te traz ansiedade, a própria ansiedade, né? Inclusive isso, né? De beber água, fazer uma atividade física, fazer coisas que você gosta, estar perto de gente que você gosta, evitar pessoas que são tóxicas, que fazem mal para você, né? Todas essas coisas, leitura, desenvolvimento, buscar aprender coisas novas, todas essas coisas são prevenção à nossa saúde mental. Então, assim, se existem coisas que nós podemos fazer para nos prevenir, tá melhorando, tá se prevenindo contra essas questões também de transtornos, contra as questões dos pensamentos negativos, pensamentos de baixa autoestima, são todos esses pontos que eu coloquei para vocês, porque são formas de você desenvolver habilidades para melhorar seu autoconhecimento, sua autoestima, né? Então isso vai contribuir com você. E faça psicoterapia, porque, ressaltando aqui, não é puxando para mim, mas a psicoterapia, ela não é somente para quem está em sofrimento psíquico, para quem já está com uma depressão, para quem já está com um transtorno de ansiedade. A psicoterapia é o cuidado com a saúde mental. Também é uma prevenção. É uma prevenção. Então, quando você faz a psicoterapia, você aprende mais sobre você. É claro, com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que você sabe, né, um psicólogo que você conhece, ou então por uma indicação. Mas ela promove em você um melhor autoconhecimento, melhora a sua autoestima, né? Ela desenvolve habilidades que quando você vai passar pela psicoterapia, é percebido que estão baixas e que às vezes você tem dificuldade em relações amorosas, tem dificuldade no seu trabalho, dificuldade na escola, porque você tem que desenvolver aquelas habilidades de posicionamento, de outros pontos, de aprender a falar não nas situações. Então, assim, a psicoterapia também é um caminho de prevenção, não só do tratamento. Quanto mais a gente conhece a gente mesmo, mais fácil da gente identificar se está passando por alguma coisa assim, né? Então, realmente, a terapia ajuda muito. É verdade. A nossa última pergunta, um seguidor mandou assim: em caso de urgência com algum amigo ou parente que tente suicídio, o que devo procurar para ajudar? Então, 192, né, porque é uma emergência médica. Então, a pessoa ali, ela tentou, ela já está ali naquela situação, de repente já, não sei, desmaiada, alguma coisa em processo, 192 que vai ser emergência. Então, em casos quando a pessoa já não está naquele estado de urgência, né, porque a urgência é 192, mas a pessoa já passou ali, conseguiu já levar ao médico, emergência, é uma emergência médica. Então, se não conseguir 192, leva para emergência do hospital, né, para poder fazer de repente uma lavagem, questão de alguma medicação que tomou, né? E o que acontece? Depois desse passo da emergência, precisa procurar imediatamente um psiquiatra. Por quê? Precisa saber qual medicação essa pessoa precisa tomar para que ela possa estabilizar e aí, a partir de então, ela possa entrar no processo de psicoterapia junto com a psiquiatria e outros processos, né, como a gente falou, multifatoriais, às vezes exames laboratoriais, vitaminas, às vezes, que estão em déficit e contribuem com isso, né? E outras ações, como a gente falou aqui, atividade física, alimentação saudável, relacionamento, interações, então tudo é um conjunto de coisas. Tratamento não é uma coisa só, né? Um monte de coisa envolvida. Exatamente. Rede de apoio, deixa eu ressaltar, rede de apoio é fundamental, tanto na prevenção quanto no tratamento. Rede de apoio, todas as pessoas que você tem ao seu lado que é seu apoio, né? Seja seu colega, seu amigo, sua família, sua mãe, seu pai, seu marido, sua igreja, seu pastor, todas as pessoas que você tem como sua rede ali, que você pode contar. Conta com elas, anota número, deixa com você, porque vai ser para eles que você vai entrar em contato quando precisar, então a sua rede de apoio é fundamental. E é isso, nós finalizamos as nossas perguntas. Eu quero... isso aí que eu queria, é isso que eu queria! Eu quero agradecer a vocês dois, né, que disponibilizaram do tempo para vir conversar com a gente. E é realmente um assunto muito importante, a gente está muito feliz de poder falar sobre isso e de poder disponibilizar isso para que mais pessoas ouçam, para que mais pessoas possam ter acesso, né, e que a gente consiga aí, através da informação, da conversa, do escutar, salvar mais vidas. Para você que está acompanhando aí o nosso podcast, siga a gente nas redes sociais, no Facebook da IPB Barcelona, no Instagram da IPB Barcelona e no Spotify também,
para ouvir aí na íntegra, caso você não goste muito de assistir o podcast e queira ouvir o podcast, ele também vai estar disponível no Spotify. É isso, até a próxima, beijo. Quer falar alguma coisa? O Spotify qualquer? O Spotify IPB Barcelona On. IPB Barcelona On, ainda bem que eu tenho aqui um auxiliar para me ajudar. Mas é isso, sigam lá também no Spotify IPB Barcelona On, que vai estar disponível. Sua vida vale a pena, tem jeito. Tchau, gente!